Ótimo sábado para você que está ligado aqui no canal do Lessa, chegando com as primeiras informações do Fluminense. Neste sábado, não sei aí onde você mora, mas aqui no Rio de Janeiro, um sábado chuvoso, temperatura bem tranquilo, final de semana bom para relaxar e em paz, né? Depois da vitória no Fla-Flu da última quinta-feira, todo mundo mais aliviado, pelo menos por enquanto. E olha, é impressionante como esse jogo ainda continua dando muita repercussão. Vou trazer aqui para vocês algumas notícias que foram publicadas, alguns detalhes que eu apurei, colegas também publicaram outras informações. Vamos falar sobre Paulo Henrique Ganso, porque a mídia em peso agora resolveu se atinar, resolveu acordar. Tá pedindo Paulo Henrique Ganso na seleção brasileira. Será que isso realmente é possível? Além de outras notícias, outras informações, se você puder, já chegando aqui neste vídeo, com o seu like, com o seu comentário, se inscrever, ativar as notificações, é muito importante, porque todo vídeo que sair aqui no canal do Lessa, o YouTube vai te notificar aí para você assistir quando você puder, beleza? Então, se você puder dar essa força aí, agradeço demais. Vou começar com o áudio do VAR. O áudio do VAR não é só quando a gente é prejudicado, não, nem beneficiado. Quando a arbitragem, surpreendentemente, acerta. Pois bem, Rafael Claus, a gente reclamou muito quando soube que ele seria o árbitro, com razão, porque o retrospecto dele apitando os jogos do Fluminense é simplesmente horroroso. É o pior retrospecto os piores números de todos os árbitros do futebol brasileiro. É claro que não é o Claus que decide os jogos, bom, pelo menos não todos, mas os números chamam a atenção. Mas ele fez uma arbitragem correta. Eu acho que não dá para reclamar, acho que de nada do jogo, da arbitragem do Rafael Claus no último Fla-Flu. Ainda bem, né? Quem dera fosse todo jogo assim. Deveria ser uma regra, não exceção. Só que, até a página 2, né? Porque ele não deu o pênalti em campo. Mas eu diria para vocês que também, assim, eu não consigo julgar muito, porque não é um pênalti, assim, absurdo, né? É difícil dentro do campo deduzir se houve o toque ou não no pé direito no Marquinhos. E aí o VAR, corretamente, entrou em ação e o Claus não discutiu. Ele observou ali que houve um toque. No primeiro momento até fiquei na dúvida, porque a câmera da transmissão ela não mostra o toque, não dá para ter certeza de nada, mas o VAR tem outra câmera que aí ele chama e ali dá para ver e dá para depois mostrar ao Claus que realmente houve o toque. Então vamos ouvir o que disseram ali o Claus e também o VAR no momento da análise, que acabou confirmando o pênalti, posteriormente desperdiçado por Paulo Henrique Ganso. Segue. Bola. Tocou a bola. Vamos ver. Estamos em checagem, tá? Não toca a bola. Pode mostrar o troço? Eu estou checando, tá? Pode mostrar. Ok, cabine. Tem um toque no pé. E não Pegou a no bola. tá? Ó, quem joga a bola é o Fluminense e quem toca no pé do jogador é o Léo Pereira, tá? Nesse momento. Agora, ó, na hora que ele vai pôr o pé de apoio. Pode mostrar outra. Capitão, fala comigo. Ó, ele não toca e acerta o pé dele na hora do apoio, tá? Pega uma aberta pra ver a dinâmica atrás. Sim. Aí, ó. Aqui, ó. Ele rapa e acerta o pé dele na hora do apoio. Frame. Frame, pra ver se já não tá caindo. Ele vai pôr o pé de apoio, tá? APP, por favor. Agora. Lá atrás. Aí, pode seguir. Klaus. Klaus, é o trace. Tira o seu time daqui. Tira o seu time daqui. Ok, pode seguir, tá? Agora, tá? Ele mostrou o cartão agora. Klaus, é o trace, tá na escuta? Cabine, fala, cabine. Ele tomou o cartão por isso. Fala, cabine. Danilo ouvindo. Recomendar a revisão pro Klaus por um possível pênalti. Ok. Rafa, recomendo revisão, Rafa. Klaus, quem toca a bola é o jogador do Fluminense, tá? E o zagueiro número 4, Léo Pereira, quando dá o carrinho, toca no pé de apoio do jogador e derruba ele. Vamos mostrar pela Essa aí, 2, primeira. depois a gente a Essa 4, diagonal também é boa. Beleza, A meio de diagonal. 3A também é boa. a Tá? 4, E a que foi a que 4. a gente viu, beleza? Tá? Vou soltar a primeira imagem. Ok. Tá? Essa é a primeira imagem.
Ok, agora eu vou mostrar 4. Vou mudar a segunda imagem. Mais perto, isso. Ok. Não esquece a Mais aberta, tá? uma. Velocidade normal. Velocidade Aberta, normal. aberta, aberta. Agora. E aberta, isso, essa ângulo. Ok, vou sair com tiro penal, sem cartão, ok? Positivo. E para variar, houve muita reclamação por parte do Flamengo, inclusive o diretor do Flamengo, Bruno Spindel, num vídeo gravado pelo nosso repórter, o Jornada KTO 1902, Rafael Siqueira, foi bem ali atrás dele, bem próximo onde a gente estava ali fazendo a transmissão. O Bruno Spindel ali tem uma sala onde ficam os diretores do Flamengo, e aí o Bruno Spindel na hora fazendo sinal de roubo, depois ainda teve algumas reclamações, eu vi algumas pessoas ligadas ali à diretoria do Flamengo, torcedores, enfim, mas eu acho que não tem muito o que discutir, não foi um lance, tanto que não foi um lance muito debatido pela mídia no dia seguinte, e também porque o Fluminense venceu por 2-0 e venceu com autoridade, apesar de que o Flamengo teve chance no jogo, é uma vitória que ela não é discutível por esse lance, evidentemente que não. Pelo contrário, né, o Fluminense fez 2-0, ainda poderia ter feito mais um gol, não fosse o pênalti desperdiçado pelo Ganso, apesar de que, sabe lá Deus o que aconteceria se o Ganso tivesse feito aquele gol, né? A gente não sabe como seria o comportamento do Fluminense e também do Flamengo no segundo tempo. Então, às vezes as coisas acontecem da forma que tem que acontecer. Inclusive, os jornalistas da TV Globo palpitaram antes do confronto, aquele famoso palpite da Globo ali do pessoal do GE, do Sport TV, e o placar foi esse daí, ó. Ninguém apostou na vitória do Fluminense. Então, muito obrigado a vocês que volta e meia estão dando esses palpites, aos amigos aí da Globo, volta e meia estão dando esses palpites e estão secando o adversário, né? Muitas vezes acontece isso. Mais uma vez, vocês contribuíram aí para essa vitória. Obviamente que é uma brincadeira, e eu estou trazendo aqui em tom de brincadeira, mas também convenhamos, né? Ninguém apostar na vitória do Fluminense, obviamente pela circunstância, faria mais sentido apostar no Flamengo, mas o Flamengo também estava desfalcado. E a gente está falando de Fla-Flu, né? E quando é Fla-Flu, a gente sabe o que costuma acontecer, o que é o normal acontecer. Então, acho que faltou um pouquinho de alguém querer sair ali em tese do que seria o óbvio para esse clássico. Bom, e ainda sobre esse jogo, ontem o site Trivela trouxe informação de que o Fluminense tentou, junto ao Flamengo, viabilizar o retorno de Facundo Bernal para o Brasil, já que o Flamengo tinha muitos jogadores no Uruguai, na seleção uruguaia, onde o Bernal estava. Então até tinha cogitado isso, e imaginei que isso fosse ocorrer, pelo menos a tentativa de, nem que o Fluminense tivesse que pagar, né, mas para que o Bernal pudesse voltar no mesmo voo dos jogadores do Flamengo, um voo fretado, né, direto para o Rio de Janeiro, para facilitar essa logística e fazer com que os jogadores do rival também tivessem condições de estar em campo na quinta-feira. O Fluminense fez esse pedido e houve movimentos de outros clubes do futebol brasileiro também para alinhar esse retorno, para facilitar a vida de todo mundo, mas no fim das contas, adivinha, absolutamente nada deu certo. Porque, para variar aqui no futebol brasileiro, cada um pensa em si. O Flamengo não respondeu. Quando respondeu, dias depois, a solicitação do Fluminense, disse que o voo estava, adivinhe, lotado. Então, muita gente vai achar que é uma atitude escrota do Flamengo, pode até ser, mas a verdade é que o Flamengo também não tem essa obrigação. O meu ponto é que se fosse o contrário, que se fosse o Fluminense, era capaz do Fluminense mandar um outro... Não, Flamengo, calma, eu vou mandar um outro jatinho aqui para buscar os seus jogadores, e a gente dá um jeito aqui, a gente compõe. Porque, assim, na boa, pra gente pensar no futebol brasileiro melhor, pra gente pensar em liga, pra gente pensar, entre aspas, em mais igualdade, porque igualdade de fato nunca vai ter, a gente precisa mudar a mentalidade e o comportamento. E esses caras não vão fazer isso. No fim das contas, vai ser cada um por si. E aí, desse jeito, não dá pra você arregar, não dá pra você ficar abrindo as pernas quando tiver a chance de dar uma porrada sempre que puder, porque é isso que eles fazem. No fim das contas, é isso que eles fazem. Talvez o voo tivesse lotado mesmo, não sei. Poderiam ter respondido antes, também não sei. Mas esse é o comportamento padrão de lá pra cá. O normal, o natural, é isso. Mas publicamente, não, somos parceiros, administradores do Maracanã, mas no fim das contas é isso aí. Repito, o Flamengo não tem obrigação de fazer. Agora, quando tiver a chance, por algum motivo, de retribuir
o favor, o tratamento deveria ser o mesmo. Porque de lá para cá, o padrão é esse, o normal é esse. Mas, cara, o futebol é tão maravilhoso, que o John Ares chegou no Rio às 3 da manhã. O Ares saiu de Barranquilla para Bogotá, ficou 6 horas no aeroporto, depois pega mais um voo, quase 6 horas para chegar no Rio, chega 3 da manhã, joga, e quem decidiu o jogo? John Ares. Um dos que decidiu o jogo, né? John Ares esteve lá para fazer o gol e sacramentar a vitória do Fluminense. Os jogadores do Flamengo que voltaram do Uruguai para o Rio de Janeiro para o Clássico, fizeram o que mesmo? Absolutamente nada. Por isso o futebol é maravilhoso. Bom, e por falar em futebol maravilhoso, ontem a mídia em peso, a discussão foi Paulo Henrique Ganso na seleção brasileira. Depois da atuação contra o Flamengo. E como se fosse só esse jogo, né? O Ganso fez grandes jogos nesta temporada já. Outros tantos em 2023 também na campanha da Copa Libertadores. Mas depois da exibição no Fla-Flu, resolveram trazer essa discussão do Ganso. E aí eu vou trazer aqui algumas opiniões de jornalistas renomados, conceituados, que falaram sobre essa situação ontem. Vai cansar. E o Flamengo cansou. E aí o Fluminense foi lá com um Ganso absolutamente genial. Gente, Ganso seleção, né? Por que o Ganso não está na seleção? Tirone, eu não sei, eu não tenho uma resposta. Não tenho uma resposta. E quando fala assim, mas ele não tem a dinâmica que o futebol brasileiro exige, que bom que ele não tem. Vamos chamar alguém que não tem essa dinâmica, alguém que consiga desconstruir o ritmo do jogo, alguém que consiga, com um passe, pensar diferente. Por que não? Por que precisa ser sempre essa mesma dinâmica que a gente sabe que não é assim tão interessante, né? Quem tem um Ganso? O Cruzeiro. O Cruzeiro tem, o Matheus Pereira. Alguém que pensa o jogo como o Ganso pensa. Quem mais? O Gerson. Tá, o Gerson é um jogador muito interessante, mas ele não é exatamente... O meu time faceirinho teria no meio de campo Gerson e Ganso. Pode colocar o comentário do Ricardinho de hoje. Opa, legal, bom dia. Help me, help you, popular, me ajuda a te ajudar. E aí, careca, beleza? Um abraço para você, a quem acompanha a sua live. Estou passando aqui só para te dizer o seguinte. Paulo Henrique Ganso é um mágico do futebol. Alô, Dorival Júnior, para de procurar um camisa 10. Você tem um dos melhores, se não o melhor do mundo jogando no futebol brasileiro. Na próxima convocação, você tem a obrigação de levar o Ganso. O que ele joga de bola é um absurdo. Bom final de semana. Help me, help you. O popular, me ajuda a te ajudar. Um abraço! Tchau, carecão! Só que é o seguinte, ele só tem direito a falar help me, help you, popular, me ajuda a te ajudar no início. Se ele for falar no início e no fim, o comentário dele de 45 segundos já vira 1 minuto e meio. Mas ele tem razão, cara, o Ganso é diferente. E eu fico aqui pensando, viu, o Fred Caldeira, meu amigo, fosse num outro momento e tal, a gente ia ter que estar falando de uma maneira mais séria do Ganso na seleção. É que eu acho que tem que mudar muita coisa, né? Você vai ter que você vai ter que montar uma forma de jogar que eu não sei se... Bom, já tá difícil, né? Do jeito que tá, eu não sei se... Agora, o Ganso é um dos caras diferentes que nós temos no futebol que com um passe ele pode resolver um jogo. Boa tarde, Fredinho. Boa tarde, bom dia. Bom dia, André, é um prazer finalmente falar com vocês aqui. Cara, esse debate sobre o Ganso ter mais uma chance na seleção brasileira agora ou não, eu entendo que é algo muito controverso pela idade do Ganso, pelo momento da seleção brasileira, etc e tal, mas o que mais me consome quando eu penso nesse assunto, André, é que foi um desperdício, né, para a seleção brasileira não ter conseguido aproveitar o Paulo Henrique Ganso. Eu entendo que quando ele surge para o futebol, a gente ainda tinha muitos meio-campistas de muita qualidade, com uma porta de entrada um pouco mais difícil, principalmente no momento em que ele começa a ter as infelizes lesões. Mas eu sinto que
para além dessas questões mais práticas da carreira do Ganso e dos desencontros com a seleção brasileira, eu sinto que em certo momento a gente quis escutar muito mais a Europa e um futebol mecanizado que só importa a intensidade e o lado físico, e esqueceu que esses caras que com um passe decidem o jogo, mesmo depois de perder pênalti, eles podem sim achar o próprio lugar e trazer um tempo próprio para um jogo que sim, ele precisa se modernizar, mas que esses caras são, eu chamo de anacronismos muito bem-vindos, André. O Ganso, ele parece um cara do passado e ainda bem. Eu sinto que, em algum grau, houve nesse desencontro aí, por vários motivos, um desperdício da carreira de um excelente meio-campista de futebol. Tem até alguém aqui falando do Ganso e do Rames Rodrigues, né? Que assim, tem semelhanças, né? Quando você vai analisar ali, porque a Colômbia, ela conseguiu aproveitar o Rames, né? A Colômbia conseguiu usufruir do Rames e ela se preparou para isso, enfim, ela pensou nisso, e talvez o Rames não tenha dado certo em vários clubes, porque os clubes não quiseram, não tiveram condições, não conseguiram, enfim, não um monte de coisas, aproveitar o futebol do Rames. A seleção colombiana conseguiu, e o Fluminense também conseguiu em determinado momento. Evidentemente o Santos conseguiu, o São Paulo em determinado momento conseguiu usufruir do futebol do Ganso, e o Fluminense, cara, não fossem Ganso e Arias, o Fluminense, e o Thiago também, né, a volta do Thiago é e o Fábio. O Fábio também, e ó, os veinhos, né, tirando o Arias, mas os veinhos, né, ajudando ali o Fluminense bastante nesse momento. E o Cauã Elias tem que ser mencionado também. Falando dos velhinhos, tem um garoto que ajudou demais, porque o Fluminense viu o Cano virar outro jogador e o garoto resolveu. E tem vários, se você for contabilizar, sabe aquela conta de quantos pontos valeu aquele gol? É muito raro o gol do Cauã Elias. É claro que a importância dele não está resumida só nos gols. Ontem ele não fez gol, mas ele foi muito importante. O Cauã, ele geralmente, quando faz gol, é para garantir os 3 pontos. É naquele 1-0, é naquele 2-1, etc. e tal. Então ele foi decisivo. Se o Fluminense conseguir se manter na Série A, esse moleque precisa ser lembrado, mais um, né? Dessa fila ainda bem interminável de Xerém. Eu acho que num outro momento a gente estaria com esse debate mais aguçado do Ganso na seleção. Acho que não vai rolar, mas eu sinto dessa mesma forma que você, Fred. Que pena que num determinado momento não foi assim, né? Que pena que em algum momento da história recente da seleção a gente não tenha tido um cara pra jogar bola que nem o Ganso joga, porque realmente é diferente. É diferente, velho. Por que o Ganso não pode ser convocado? Porque aí vocês vão dizer pra mim que o Ganso não volta, que o Ganso não marca, que o Ganso não tem intensidade. Tá, mas peraí, mas que justificativa é essa? Se a gente vê exemplos acontecendo aqui, exemplo muito importante acontecendo numa seleção que tá jogando melhor do que nós. Vamos na outra alternativa também. Encher o meio campo de gente que volta cheio de intensidade, que é Bruno Guimarães, Paquetá, Gerson. Tá bom? Tá dando certo, nosso meio campo na seleção tá ótimo, tá maravilhoso. Não tem espaço pro Ganso. Ou que você consegue colocar 2 jogadores que vão correr por ele. Se a gente vai jogar com 3 no meio de campo e deixar um camisa 10 lá que vai armar o jogo, que vai achar um passe com melhor. Olha o Ganso jogando, gente. Esquece o polar. Vamos falar de bola jogada, futebol. A gente precisa de um cara como esse na seleção brasileira. Eu não acho loucura nenhuma convocar ele. Não acho. Bom, eu acho que a questão que inviabiliza uma possível convocação do Ganso hoje para a seleção brasileira é a idade. Porque até falei sobre isso ontem nas redes sociais, quem me acompanha deve ter visto. A gente, quando o Diniz sai do Fluminense e vem o Mano Menezes, eu falei, pô, a chance do Ganso não jogar mais a partir de agora ou começar a jogar muito mal é grande, porque os melhores momentos dele no Fluminense foram com o Diniz. Apesar de que ele começa a jogar bem com o Abel que inicia aquela recuperação do Ganso, e aí depois o Abel é demitido, enfim, o Diniz chega. E ali o Ganso já estava jogando muito bem, né? Naquela reta final do Campeonato Carioca ali. Mas se a gente for pegar de fato os melhores, com o Roger ele se lesionou, pegar de fato ali, os melhores momentos do Ganso, querendo ou não, foram com o Diniz. Né? Onde ele se sentia mais à vontade, onde supostamente ele corria mais pelo Diniz.
Só que a gente tá... quantas vezes a gente ouviu? Ah, não tem intensidade. Ah, que não tem a dinâmica. E aí a Mila Lacombe pra mim foi muito bem. Ainda bem que não tem a dinâmica. Porque qual é a dinâmica da seleção brasileira hoje? A dinâmica de acéfalos? Jogadores que só correm? Que pensam muito pouco? Que não conseguem traduzir coletivamente o talento que eles têm? Será que você tendo um time jovem... Porque os caras que são convocados para a seleção são todos caras jovens, inteiros, a maioria, né? Pelo menos. Tendo caras fortes fisicamente ali. Não dá para ter um cara com o pensamento diferenciado, com a categoria, com a genialidade, com o toque de qualidade que tem o Ganso? Será que isso realmente é tão inviável? E aí estão citando o exemplo do Rames. Eu acho que faz sentido, é um bom exemplo. O Rames é considerado um jogador veterano. Não jogou aqui no São Paulo, não está jogando, acho que na Alemanha... Ele tá agora, vocês podem me corrigir, mas eu acho que é a Alemanha, né? Não tá jogando lá, só joga na seleção colombiana. Mas joga, tem uns caras na seleção, uns caras que nem os cavalos lá que correm pra caramba também. E aí dão a ele a possibilidade, dão a Colômbia a possibilidade de jogar com um cara que tecnicamente é diferenciado, é acima dos outros, por isso ele tá jogando lá. Então será que é tão absurdo realmente? Será que o Ganso, com o talento que ele tem, não conseguiria jogar nessa seleção brasileira? Parece algo absurdo se falar, mas de fato não é. Se você parar para pensar, não é. É óbvio que você tem hoje uma necessidade de se adaptar à nova realidade do futebol, mas quando a gente fala que não tem intensidade, que resume a coisa dessa forma, a gente resume também o futebol brasileiro a essa mediocridade que é hoje. O futebol, a vida inteira, sempre foi dos ruins correrem para os melhores. Do cara que é fraco correr para quem é melhor. O famoso camisa 5, carregador de piano, que hoje existe muito pouco. Era isso. Você tem dois caras ali no meio e os outros que não tem a metade do talento que o Ganso tem, eles têm que correr mais mesmo. O Ganso não pode correr igual esses caras. Ele tem que ter força para exercer a genialidade dele quando ele tá com a bola no pé. É óbvio que ele tem que se comprometer taticamente. E aí que é um ponto. Ele tem feito isso muito mais. Para mim, é a melhor fase da carreira do Ganso. A fase tática dele. A disposição, correndo, se apresentando na maior parte dos jogos. É um cara que ele tem se dedicado também taticamente ao time. Enquanto tem força. Então, de fato, ele tá com a idade mais avançada. Ele não vai suportar um ritmo, uma intensidade muito alta. Mas será que ele não pode contribuir, por exemplo, para uma seleção brasileira, como ele tem contribuído para o Fluminense? Será que a gente realmente vai deixar a nossa essência de uma vez por todas, a gente caminhando para isso? É só o jogador que corre e não pensa. É uma cambada de acéfalo, que é o que tem aqui hoje. Corre, sabe? Então, falta muito essa genialidade, falta muito esse talento hoje no nosso futebol. É um ar fresco que o Ganso traz para nós, que, querendo ou não, a gente se apaixonou pelo futebol por essa genialidade, por essa categoria, pelo diferente, pelo toque especial, pelo refino técnico. É isso que nos faz apaixonar por futebol, o resto acaba sendo consequência. Mas enfim, para mim tá longe de ser uma discussão absurda essa de Paulo Henrique Ganso na seleção brasileira, e se ele continuar mantendo esse nível aí, eu acho que esses pedidos tendem a aumentar. Agora, se o Dorival Júnior vai querer ou não, bom, aí é outra história, né? Não depende da gente. O que vocês acham? O Ganso merecia estar na seleção brasileira? Não merecia? É melhor deixar ele só no Fluminense? Deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal. Por favor, seu comentário também, que é muito importante. Tamo junto, um abraço, valeu.